internet, com sua força unificadora, diminuiu o tamanho do mundo. Sua história começou no final da década de 50, após o lançamento dos primeiros satélites, quando foram iniciadas pesquisas que deram origem às formas atuais de comunicação. Os primeiros computadores foram conectados em uma rede na década de 60. E na década de 70 começou a surgir a internet como a conhecemos hoje. Uma rede feita de múltiplas redes que conecta milhões de computadores ao redor do mundo e que se transformou numa ferramenta indispensável no dia a dia das pessoas. Na década de 90 surgiu o projeto World Wide Web, que impulsionou a utilização da rede ao redor do mundo. Em casa ou no trabalho, a internet é um mar de conexões, onde navegar é preciso, compartilhando um mundo sem limites ou fronteiras, usando pacotes de dados, pequenas redes domésticas, acadêmicas, comerciais e de governo carregam informações e negócios. Na internet, podemos enviar e-mails, visitar blogs, navegar por sites dos mais variados assuntos, como sites de busca, jornais e governo eletrônico. Podemos também vender, comprar, administrar contas bancárias, baixar arquivos, programas, livros, fazer pesquisas, estudar, assistir filmes e ouvir música, jogar online com milhares de internautas. Podemos conhecer pessoas e formar uma rede de amigos. Trocar ideias em tempo real e até marcar encontros e namorar. Mas, da mesma forma que o uso da internet cresce dia a dia, os problemas vêm crescendo no mesmo ritmo. Uma variedade de artifícios para prejudicar ou atrapalhar os internautas se espalha pela rede. Por trás de uma simples mensagem, podem haver vírus, cavalos de Troia e outros programas maliciosos. Para combater esses problemas, contamos com a primeira barreira de proteção, o firewall. Ele vigia as portas de entrada ao computador, analisando cada informação que chega. Para impedir a passagem de dados suspeitos e evitar diversos ataques. Porém, o firewall muitas vezes não consegue analisar todos os detalhes dos dados que chegam, deixando passar alguns ataques e programas maliciosos.
programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado.
Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, geralmente enviada para um grande número de pessoas. Tão preocupante quanto o aumento do volume de spam é a natureza de seus objetivos. É comumente utilizado para propagar vírus e golpes, podendo afetar a sua segurança e a da internet. Com as novas tecnologias, os spammers têm conseguido enviar grandes quantidades de e-mail com muita rapidez. Com tudo isso, o spam vem se tornando um dos principais problemas da comunicação eletrônica. O primeiro spam ocorreu em 1994, quando 2 advogados espalharam uma mensagem sobre uma loteria de green cards para diversos grupos de discussão da Usenet. Durante as discussões sobre o ocorrido, surgiu a referência ao termo spam, relembrando uma cena do programa de TV do grupo inglês Monty Python. Nele, vikings inconvenientes numa lanchonete repetiam diversas vezes a palavra spam, referindo-se a um conhecido enlatado de presunto condimentado. Atualmente, existem diversos tipos de spam, como os que disseminam correntes, boatos, lendas urbanas, propagandas, pornografia, programas maliciosos, fraudes e golpes. Uma corrente geralmente pede para que você repasse a mensagem um determinado número de vezes, ou ainda para todos os amigos, ou então para todos os que ama. O texto pode contar uma história antiga, descrever uma simpatia, superstição ou simplesmente desejar sorte. Quase sempre vai tentar convencê-lo de que algo ruim pode acontecer se a corrente for quebrada. Alguns tipos de spam são simplesmente publicidade sobre produtos, serviços, pessoas ou sites. Fique atento! Alguns spams oferecem produtos que não existem, são falsificados ou nunca serão entregues, como os e-mails que vendem pílulas milagrosas para emagrecer dormindo ou para melhorar o desempenho sexual. Porém, é possível fazer propaganda na internet sem fazer spam, enviando e-mails somente para quem optar previamente por recebê-los. Além do spam via e-mail, outros tipos que têm se tornado muito populares são o spam e o spit. O spam é o termo empregado para os spams via aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como o ICQ ou o MSN. O spit é o spam via telefonia IP. Também tem se tornado frequente o envio de mensagens não solicitadas nos sites de redes de relacionamento. Nesses casos, os tipos mais comuns são boatos, propagandas, golpes e fraudes. A maioria desses sites possui opções de configuração que permitem que você bloqueie mensagens enviadas por pessoas que não estejam em sua lista de contatos. Os boatos e lendas urbanas são parecidos com as correntes e, geralmente, contam histórias alarmantes e falsas, sensibilizando você a continuar a propagação. As lendas urbanas são histórias ou teorias conspiratórias disseminadas pela internet. Para tentar convencê-lo, usam nomes de cientistas, jornais ou revistas, ou expressões como "aconteceu com o primo do amigo do meu pai", ou "o avô do marido da minha prima disse que foi mesmo verdade". Existem boatos difamatórios que denigrem empresas ou falam dos riscos que determinado produto causa à saúde. E filantrópicos, que contam histórias de crianças doentes ou usam tragédias e catástrofes naturais como argumentos para pedir ajuda em dinheiro. Simulando e-mails de instituições conhecidas como empresas ou sites populares, o spam de golpe ou fraude tenta convencê-lo a acessar uma página fraudulenta. Essa página pode solicitar seus dados ou induzi-lo a instalar um programa malicioso. Tanto estas páginas quanto os programas maliciosos são projetados para furtar seus dados pessoais ou financeiros.
Independente do tipo de spam e para viabilizar o envio de grandes quantidades de e-mail, os spammers têm utilizado computadores infectados por worms ou bots, que são chamados computadores zumbis. Estes computadores infectados são controlados por spammers e transformados em servidores de e-mail para envio de spam. Na maioria dos casos, o dono do computador demora a perceber o problema, em geral, notando apenas lentidão na máquina ou na conexão com a internet. Os computadores zumbis são muito explorados pelos spammers, pois fornecem anonimato no envio de spam. O primeiro passo para proteger seu computador de ataques é utilizar softwares de proteção, começando por um firewall pessoal, antivírus e anti-spam. Outro passo essencial é manter todos os programas que você usa sempre atualizados e instalar todas as correções de segurança. A atualização também deve incluir os programas de proteção e as assinaturas de vírus do seu antivírus. É necessário navegar conscientemente na rede, da mesma forma como zelamos pela nossa segurança no trânsito ou ao entrar e sair de nossas casas. Algumas dicas úteis para o seu dia a dia na internet ficar mais seguro. Não clique em links recebidos por e-mail ou via serviços de mensagem instantânea. Não execute arquivos anexados a e-mails ou recebidos via mensagens instantâneas sem examiná-los primeiro com um antivírus. Na dúvida, apague o arquivo. Esteja atento ao navegar na internet. Procure evitar sites que pareçam suspeitos e evite clicar em links que aparecem em janelas do tipo pop-up. Se o seu computador está se comportando de forma estranha, por exemplo, reiniciando sem motivo aparente ou então apresentando lentidão e erros diversos, execute o antivírus e, se o problema persistir, reinstale o sistema operacional e os aplicativos. Evite restaurar backups antigos. Não divulgue suas informações pessoais, como endereços de e-mail e, principalmente, cadastrais, de bancos, cartões de crédito e senhas. Pense que ninguém forneceria dados pessoais a um estranho na rua, certo? Então, por que o faria na internet? Utilize e-mails diferentes para uso pessoal, trabalho, compras online e cadastros em sites em geral. Assim, você possuirá alguns e-mails públicos, enquanto outros serão restritos ao trabalho e à família. Não seja um clicador compulsivo. Usuários devem procurar controlar a curiosidade de acessar um site recebido em um e-mail suspeito. É necessário pensar, analisar as características do e-mail e verificar se não é um golpe ou código malicioso.
Ao receber e-mails sobre brindes, promoções ou descontos em nome de empresas conhecidas, analise o e-mail e sua procedência e nunca siga os links das mensagens. A visita ao site da empresa pode confirmar a promoção ou alertá-lo sobre o golpe que acabou de receber por e-mail. Tenha um filtro anti-spam instalado ou utilize os recursos anti-spam oferecidos pelo seu provedor de acesso. Seja criterioso ao informar seu endereço de e-mail em cadastros, sites de relacionamentos e outros. Não forneça dados pessoais, como números de documentos e senhas, por e-mail ou via formulários online, a menos que seja um site de sua confiança. Leia com atenção os formulários e cadastros online, evitando preencher ou concordar sem querer com as opções para recebimento de e-mails de divulgação do site. Veja também se a empresa possui uma política de privacidade, que indique que seus dados não serão repassados ou vendidos para terceiros. Evite utilizar e-mails simples, como o seu próprio nome ou palavras comuns, pois isto facilita a atuação de ferramentas automáticas que tentam enviar spam para endereços comuns de e-mail. Os spammers formam esses endereços de e-mail a partir de listas de nomes de pessoas, de palavras presentes em dicionários e da sua combinação com números. Finalmente, estar atualizado em relação a novos tipos de ameaças e com relação às características de novos golpes e fraudes reduz o risco de ser enganado ou prejudicado. Da mesma forma, procurar informações sobre fatos recebidos por e-mail antes de repassá-los contribui para a redução do volume de mensagens de correntes, boatos e lendas urbanas enviadas repetidas vezes na rede. Você pode encontrar estas informações e aprender mais sobre segurança e prevenção de spams em um de nossos sites. Visite-nos periodicamente.